delegado, suado e hesitante, lia em voz alta a intimação que acusava Elias de sequestro e coação. O punho gigantesco de Elias se fechava lentamente, os nós dos dedos brancos de fúria silenciosa, prestes a explodir e dar ao coronel Argemiro o pretexto perfeito para a destruição. O capataz sorria vitorioso, mas num piscar de olhos, Sara, a moça frágil que todos pensavam ser a vítima indefesa, surgiu da escuridão do porão, caminhando com uma dignidade que jamais tivera antes. Ela parou entre Elias e os homens da lei, estendendo a mão para tocar a do gigante, selando seu pacto. Com a voz firme, que tremeu apenas de emoção e não de medo, ela gritou para a face do capataz: "Eu não fui forçada, eu pedi a mão de Elias em casamento, ele me salvou da miséria que vocês me deixaram morrer." O choque paralisou a todos. Elias olhou para Sara, o monstro se desfazendo em admiração, o destino de ambos mudado para sempre por aquela mentira dita por amor e justiça. A quietude da cabana de madeira era tão pesada quanto o ar saturado pelo vapor da panela sobre o fogão a lenha. Um silêncio que, para Sara, soava como a contagem regressiva para mais uma humilhação. Seus olhos, grandes e escuros, fixavam o metal negro onde mexia um mingau ralo, mas sua atenção estava completamente no corpo gigantesco e ameaçador de Elias, o fazendeiro, que a envolvia por trás. Ela era uma figura pequena e frágil em seu vestido simples de camponesa, contrastando brutalmente com o peito vasto e os braços musculosos dele, que repousavam perigosamente perto de sua cintura. A possessividade de Elias era um fardo mais pesado que a fome que a levara àquele lugar. Ele não a tocava com carinho, mas com o peso da propriedade, fazendo-a sentir-se não como esposa, mas como um objeto caro que ele resgatara da ruína. Naquele momento, ele sussurrava ao pé de seu ouvido palavras que deveriam ser de amor, mas que carregavam o veneno frio do escárnio, lembrando-a, mais uma vez, que a fartura naquelas prateleiras de madeira era o preço de sua servidão, o custo diário de sua alma vendida por um prato de comida. Ela engolia não apenas a saliva, mas também a vergonha, o medo e a raiva silenciada, sabendo que, para sobreviver, ela tinha que seguir o roteiro da tragédia. A vida ali era um paradoxo cruel. Ela tinha o pão, mas não a dignidade, tinha o teto, mas não a liberdade. Mas como uma jovem tão pura e recatada havia caído nas garras de um homem que a tratava com tamanha frieza e domínio. Quem era Elias e qual era a dívida de Sara que a havia acorrentado a esse gigante da montanha? Este é o início de uma das histórias mais comoventes de nosso canal, uma parábola sobre sacrifício, redenção e a luta desesperada de uma mulher pela sua alma. Você busca uma lição que toca o coração e ensina sobre a verdadeira força. Deixe seu like agora, compartilhe este drama com quem precisa de esperança e se inscreva no canal para não perder a sequência dessa jornada de Sara. Para entender como essa moça, forçada a casar para não morrer de inanição, se tornou a prisioneira do seu próprio Salvador, precisamos voltar no tempo e conhecer a realidade devastadora que a empurrou para os braços do monstro. O ano era 1892 e o sol daquele verão no interior árido era implacável, queimando não apenas a terra, mas também a esperança das pessoas. Não se tratava daquelas fazendas prósperas e alegres que se veem nas estampas de calendário, mas sim de uma comunidade isolada e empobrecida, onde a vida era negociada em termos de sacrifício e de privação. Aquele lugar era um vale esquecido, onde a justiça não vinha do governo, mas da força bruta, e a lei era imposta pelo punho mais forte. A seca que atingia a região há 3 longos anos havia transformado o que era um celeiro em um deserto poeirento, e a moeda de troca não era mais o ouro, mas sim a água e o alimento, itens de luxo que estavam nas mãos de muito poucos. A miséria tinha um cheiro forte, o odor de terra seca misturado ao suor do trabalho inútil e vestia a pele de todos, exceto de um. A sociedade ali era estratificada de uma maneira cruel, onde os poucos proprietários de terras que ainda conseguiam manter seus poços cheios e suas colheitas, mesmo que mínimas, tinham um poder quase divino sobre os famintos. Essa realidade brutal moldava o caráter das pessoas, transformando a compaixão em uma fraqueza e a sobrevivência em uma luta desumana e solitária. Não havia escolas decentes, nem assistência médica, apenas a fé vacilante em um Deus que parecia ter abandonado aquele pedaço de mundo, permitindo que a natureza e a maldade humana ditassem as regras. As moças jovens, especialmente as que tinham alguma beleza, eram vistas como mercadoria de alto valor, não por seu caráter ou sua inteligência, mas por sua capacidade de gerar herdeiros ou de servir como pagamento de dívidas que a seca havia tornado impagáveis. A fome era um predador silencioso que andava pelas ruas de terra batida, e sua presa favorita eram os mais vulneráveis, os idosos e as crianças, e as viúvas e órfãos que não tinham mais a proteção de um homem. Caridade era rara e perigosa, pois quem doava um punhado de farinha esperava receber algo em troca, algo que geralmente custava mais que a própria vida. As
famílias se desfaziam sob o peso da necessidade e os laços de sangue se tornavam frágeis como palha ao vento, enquanto o instinto de autopreservação se elevava acima de toda moral e ética. Aquele tempo era de desespero e Sara estava prestes a descobrir o quão fundo a crueldade podia ir quando a barriga roncava mais alto que a consciência. Sara não se encaixava na brutalidade do seu tempo. Aos 20 e poucos anos, ela era a personificação da graça humilde, com uma beleza delicada que vinha menos dos traços e mais da pureza de seu olhar, um farol de candura naquela paisagem de desgraça. Seus dias eram dedicados a cuidar de sua avó doente, a única família que lhe restara depois que uma febre misteriosa levara seus pais em um único inverno. Ela morava em um casebre que mal se mantinha de pé, com paredes de taipa rachadas e um telhado que gotejava a menor das chuvas, mas era um lar cheio da decência que faltava a muitos palacetes. O sustento de ambas vinha do pequeno tear que Sara operava com mãos ágeis, transformando os poucos fios que conseguia comprar ou trocar por alguns legumes em panos simples, mas bem feitos, que vendia na feira da cidade vizinha. Ela era conhecida por sua honestidade inabalável e por sua devoção quase santa à avó. Sara encarnava o ideal de mulher virtuosa, mantendo a cabeça erguida mesmo quando o estômago doía de vazio. Os vizinhos a admiravam e a protegiam, mas a proteção da boa vontade era impotente contra a força da fome e da doença. Ela passava as noites costurando a luz fraca de uma lamparina, com a Bíblia aberta sobre a mesa, buscando conforto nas palavras de fé que a sua realidade teimava em desmentir. A inocência de Sara, contudo, era sua maior fraqueza. Ela acreditava na bondade inerente das pessoas, uma crença que estava prestes a ser esmagada pela crueldade do destino. Ela não ambicionava riquezas, apenas o suficiente para dar o remédio à avó e garantir que ambas tivessem o mínimo para sobreviver à próxima estação de miséria. Seu único tesouro era sua dignidade e a reputação de ser a moça mais justa e honrada do vilarejo. Um tesouro que, para o mundo faminto e perverso lá fora, não valia mais do que uma migalha de pão. Sua vida era uma prece silenciosa de trabalho e sacrifício, e ela estava disposta a ir até o limite da exaustão física para evitar o limite da desonra moral. Mas o destino, como um gigante implacável, já havia traçado um caminho muito mais sombrio para ela. A tragédia começou na forma de uma tosse persistente que evoluiu para uma febre alta e implacável. A avó de Sara, seu único farol, definhava rapidamente. Sara vendeu a pequena cabra, depois a única joia de família, uma medalhinha de prata, e por fim, o próprio tear, sua fonte de renda, para pagar o xarope ineficaz de um charlatão que se dizia médico. Ela trocava o último de seus pertences por um punhado de grãos e um pouco de leite para sustentar a frágil senhora. O desespero se instalou não como um hóspede, mas como um invasor permanente. Quando o último centavo se foi e o armário estava completamente vazio, a avó a olhou com olhos que imploravam por mais que apenas conforto. Ela precisava de alimento real para ter força para lutar contra a doença e Sara não tinha mais nada. Foi então que ela se aventurou pela primeira vez a pedir ajuda ao coronel Argemiro, o homem mais poderoso e cruel da região. O coronel, conhecido por emprestar dinheiro a juros usurários e tomar as terras dos pobres, riu com escárnio da súplica de Sara, dizendo que ele só aceitava garantias palpáveis. Sara tentou negociar a promessa de anos de trabalho, mas o coronel apenas balançou a cabeça, insinuando com um sorriso nojento que ele aceitaria outro tipo de serviço, um que custaria a honra da moça. Ela saiu daquela casa grande com o rosto em chamas, a humilhação doendo mais que a fome. Uma semana depois, sob o sol forte de um meio-dia, a avó de Sara deu seu último suspiro nos braços da neta. O funeral foi rápido e pobre, feito pelos vizinhos comovidos, mas Sara se sentiu mais órfã e sozinha do que nunca. A perda não era apenas a de sua avó, mas de sua bússola moral, de seu último laço com a decência. No dia seguinte ao enterro, o verdadeiro horror começou. Sem ter o que comer, sem ter um ofício, Sara sentiu pela primeira vez a dor física da inanição. Ela tentou colher frutas na floresta, mas encontrou apenas galhos secos. Ela tentou pedir ajuda novamente, mas as portas se fecharam, pois todos tinham medo do coronel Argemiro e de que Sara se tornasse um fardo. Em uma noite fria, deitada no chão duro da cabana vazia, o corpo de Sara começou a falhar, a tontura se tornou constante e a fraqueza a impedia de sequer se levantar. Ela estava morrendo de fome lentamente, e foi neste momento de fragilidade absoluta, quando a morte era a única certeza, que o destino, ou talvez o diabo disfarçado, colocou Elias, o fazendeiro, em seu caminho. Um homem que tinha mais força que alma.
A notícia de que Sara estava morrendo de fome chegou aos ouvidos de Elias, o gigante das colinas, um homem que raramente se misturava com o povoado e cuja reputação era de ser tão forte e implacável quanto as rochas que cercavam sua fazenda. Elias era o maior proprietário de terras da região depois do coronel Argemiro, mas seu poder vinha não de esquemas sujos, mas de um trabalho duro e solitário e de uma capacidade quase sobrenatural de fazer a terra árida dar frutos. Ele tinha água e celeiros cheios, o que o tornava uma figura de medo e reverência. Elias não era um homem de compaixão, era um pragmático, um sobrevivente. Ele foi até a cabana de Sara, não movido pela caridade, mas pela curiosidade e por um senso distorcido de oportunidade. Ele a encontrou desmaiada no chão, pálida e fria. Ele a levantou com a facilidade de quem carrega um feixe de palha e a levou para sua carroça. Ao chegar ao centro do vilarejo com Sara nos braços, Elias foi confrontado por um pequeno grupo de moradores, liderados por Dona Sebastiana, a beata fofoqueira da cidade, que gritava sobre a indecência daquele resgate, acusando Elias de se aproveitar da fraqueza da moça. A humilhação de Sara se tornou pública naquele momento. Você está roubando a honra da moça, Elias. Ela é a mais pura daqui. Leve-a de volta, gritava Dona Sebastiana, cuspindo fogo. O barraco atraiu todos os olhares, e Sara, mesmo fraca, sentiu a facada da rejeição social. Elias, no entanto, não se abalou. Ele olhou para a multidão com seu semblante duro, seus olhos intensos varrendo a covardia dos que não ajudaram a moça, mas que agora a julgavam. Pura, bradou Elias com uma voz grave que ecoou. A pureza dela não a alimentou. Vocês a deixaram morrer na miséria. Eu a levo não por caridade, mas por um acordo. Ela trabalhará para mim. Se não tiver força para trabalhar, será minha esposa. Assim, a honra dela estará salva, pois ela terá um nome e ela terá comida, e vocês todos terão algo para mastigar além da fofoca. A multidão silenciou, chocada. A proposta era terrível em sua frieza, mas irrefutável. Ela trocava o direito à morte por inanição pelo casamento forçado, mas o escândalo já estava feito. Sara, que havia recobrado a consciência, ouviu a sentença e sentiu o peso do julgamento de todos os seus vizinhos, aqueles que a admiravam, mas que a haviam abandonado na hora da dor. Ela estava no fundo do poço, desonrada e vendida, casada com um estranho por um prato de comida, e o sabor daquela humilhação seria o combustível para sua vingança silenciosa. Mas o celeiros estavam repletos de grãos e o pomar incrivelmente. Florescia com vigor graças a um engenhoso sistema de irrigação que Elias havia construído com as próprias mãos, desviando discretamente o curso de um riacho subterrâneo, que era um segredo cuidadosamente guardado. A primeira semana de Sara foi de pura sobrevivência, alimentando-se em silêncio, cumprindo tarefas domésticas sob o olhar atento e frio do marido, que a tratava com uma distância respeitosa, mas implacável, lembrando-a a todo instante que sua vida ali era um favor pago com a dignidade. Uma tarde, enquanto limpava uma estante empoeirada no escritório, um cômodo que Elias mantinha trancado a 7 chaves e para o qual Sara havia recebido a ordem estrita de não entrar, ela tropeçou em uma caixa escondida sob algumas ferramentas velhas. O coração palpitava de medo e curiosidade, pois qualquer desobediência poderia significar a ira do gigante. Ao abrir a caixa, ela não encontrou ouro ou dinheiro, mas um tesouro de outra natureza. Um maço de cartas antigas, amareladas pelo tempo, e alguns desenhos infantis feitos a lápis de cera, todos assinados com o nome de Cecília. Lendo as cartas, Sara descobriu a tragédia pessoal de Elias, o monstro. As cartas revelavam que Elias não era um solteirão amargo por opção, mas um viúvo cuja esposa, a tal Cecília, havia morrido anos antes, não de doença, mas de desespero e maus tratos infligidos por credores implacáveis, os mesmos que o coronel Argemiro representava na região. Elias, o homem que a humilhava com sua presença dominante, havia amado profundamente e havia falhado em proteger a única mulher que amou. A descoberta inesperada era que a frieza de Elias não era maldade inata, mas uma casca protetora de um sofrimento profundo e de uma raiva represada contra a injustiça que lhe roubara tudo. As cartas revelavam um Elias diferente, um homem que planejava usar sua riqueza e sua força para combater a corrupção e a miséria do vale, agindo como um justiceiro silencioso, comprando dívidas e protegendo viúvas e órfãos discretamente, uma rede de caridade secreta que ele mantinha para vingar a memória de Cecília. Sara compreendeu naquele momento que não estava casada com um demônio por acaso, mas com um anjo
ferido, com um salvador distorcido que usava a rudeza como armadura e a humilhação como barreira para impedir que alguém se aproximasse o suficiente para feri-lo novamente. Essa revelação deu a Sara uma nova força, uma compreensão dolorosa de que ela e Elias compartilhavam o mesmo inimigo e a mesma cicatriz da perda. Ela agora via além do corpo imponente e do olhar frio. Ela via o homem que precisava de salvação tanto quanto ela precisava de comida, um encontro de duas almas quebradas pelo mesmo mundo cruel. A união forçada de Sara e Elias, mesmo sendo um casamento legalizado e aceito pelo juiz local que temia a influência de Elias, gerou um novo conflito que ameaçava desestabilizar a frágil paz da região. Coronel Argemiro, o verdadeiro vilão da história e o homem que Sara havia tentado evitar, não aceitou o matrimônio. Ele via Elias não apenas como um rival na riqueza, mas como uma ameaça moral ao seu domínio. Argemiro espalhou a calúnia pelo vilarejo de que Sara, movida pela ganância, havia seduzido o gigante para roubar sua fortuna, manchando ainda mais a reputação da moça, que agora era vista como uma aventureira interesseira. O coronel, então, começou a agir de forma mais agressiva, visando desmoralizar Elias publicamente. Ele subornou testemunhas para alegarem que Elias havia roubado as águas do rio para sua irrigação secreta e usou seu poder político para forçar o delegado a abrir um inquérito contra o fazendeiro, acusando-o de coação e de casamento arranjado, alegando que Sara estava sendo mantida em cativeiro contra sua vontade. A ameaça se tornou real quando o delegado e seus homens se dirigiram à fazenda de Elias para intimá-lo, numa clara demonstração de poder do coronel. Elias, ciente das artimanhas do inimigo, estava preparado para o confronto. Ele mandou Sara se esconder no porão de alimentos, preocupado pela primeira vez não com sua honra, mas com a segurança dela. Sara, no entanto, havia lido as cartas de Cecília e sabia que não podia mais se esconder. Ela compreendeu que a batalha de Elias não era apenas por terra e água, mas pela justiça que lhe havia sido negada quando perdeu sua primeira esposa. O perigo era iminente. O julgamento da vila, alimentado pelas fofocas da beata Sebastiana e pelas mentiras do coronel, estava pendente sobre o casal. A moça enfrentava o dilema de permanecer na segurança ou sair para defender o homem que, apesar de sua frieza, havia lhe dado o único teto e comida que ela tinha. O maior conflito não era mais entre Elias e Argemiro, mas sim entre o medo paralisante de Sara e o seu recém-descoberto senso de dever e lealdade a um homem que, ela percebera, estava lutando por todos os injustiçados, incluindo ela mesma. Ela sabia que Elias, por ser um homem de poucas palavras, não conseguiria se defender sozinho das mentiras eloquentes do coronel. Aquele momento era a virada de jogo, onde o sacrifício dela seria necessário novamente, mas desta vez não por fome, e sim por uma causa muito maior. A verdade e a justiça. Ela sentiu que o seu destino não era ser a vítima, mas sim a arma secreta na batalha do gigante. No momento exato em que o delegado, um homem gordo e suado visivelmente constrangido, lia a intimação para Elias, acusando de sequestro e casamento forçado, Sara fez sua escolha moral. Elias, com sua postura de rocha e seu olhar de fúria, estava prestes a explodir, pronto para usar a força bruta para expulsar os invasores, o que daria ao coronel Argemiro o pretexto perfeito para a prisão. Sara saiu de seu esconderijo no porão, caminhando com a cabeça erguida em direção à sala, a mesma sala onde Elias a havia humilhado dias antes. Seu corpo tremia, mas sua voz, embora baixa, era firme e carregada de uma convicção que silenciou todos os homens ali presentes. Ela olhou diretamente para o delegado e para o capataz do coronel, que estava presente para testemunhar a humilhação. A dúvida de Sara havia se dissipado. Ela sabia que para salvar Elias e a si mesma, ela precisava mentir ou, pelo menos, maquiar a verdade de seu casamento. A solução que ela propôs foi um ato de coragem suprema. Ela declarou perante todos que o casamento havia sido de fato uma escolha, uma união de amor e gratidão. Eu não fui forçada. Pedi a mão de Elias em casamento. Ele me salvou da fome e da miséria que vocês, vizinhos, me deixaram morrer, disse Sara, apontando o dedo não para o delegado, mas para o capataz que representava o coronel e toda a hipocrisia do vilarejo. Ela continuou explicando que, em gratidão e por amor, ela havia doado tudo o que lhe restava, que era nada para Elias e que ele, em troca, havia prometido protegê-la e cuidar dela pelo resto da vida. Elias, ouvindo aquelas palavras de sacrifício e lealdade inesperada, viu a centelha de sua amada Cecília nos olhos de Sara. O monstro por um instante foi desarmado, sua raiva se transformou em espanto e depois em uma admiração silenciosa. Sara não apenas defendeu o casamento, mas reverteu o jogo moral, expondo a falha da comunidade em ajudá-la. Ela pegou a mão do gigante, que estava aberta e tensa, e a apertou, selando a farsa perante os homens. O delegado, sem provas concretas de sequestro e confrontado com a declaração pública da esposa, não teve outra escolha senão retirar-se. A lição era clara. A força da mentira,
quando dita para proteger a verdade maior, que era a luta de Elias contra Argemiro, podia ser uma arma mais poderosa que a força física. Sara havia sacrificado sua verdade pessoal pela redenção de ambos e pela promessa de um futuro onde ela não seria apenas a esposa do monstro, mas a sua aliada e, quem sabe, o seu coração. O casamento de conveniência se tornava, naquele instante, um pacto de guerra e de amor. Mente a dinâmica do casamento e o destino de ambos, iniciando a longa jornada de redenção. Aquela noite, Elias, o gigante taciturno, não voltou a humilhá-la ou a tratá-la como uma posse. Pela primeira vez, ele a viu como uma igual, uma parceira de guerra. Lhe mostrou a caixa de cartas de Cecília e a dor compartilhada uniu-os de uma maneira que a fome jamais conseguiria. Elias começou a se abrir, contando sobre o sofrimento que o transformara no monstro temido e como a injustiça da morte de sua esposa o havia isolado do mundo. Sara, por sua vez, assumiu seu papel não só como esposa, mas como conselheira, temperando a fúria bruta de Elias com sua calma e sua inteligência. Nos meses seguintes, o casamento, que nasceu da miséria e do desespero, floresceu em uma união sólida e respeitosa, baseada em um propósito comum. Eles trabalharam lado a lado, Elias utilizando sua força e seus recursos, e Sara sua moral impecável e seu intelecto afiado. Juntos, eles começaram a executar o plano de Elias de combater a opressão. Eles compraram discretamente as dívidas de fazendeiros vizinhos que estavam prestes a perder suas terras para o coronel Argemiro. E Sara, usando os documentos de Cecília que atestavam a corrupção do coronel em outros negócios, armou uma rede de denúncias anônimas. A redenção de Elias se manifestava em cada família que ele salvava da ruína e em cada sorriso que ele começava a esboçar para Sara. Ele era ainda o gigante imponente, mas a casca de gelo estava se derretendo. A punição do vilão, o coronel Argemiro, veio de forma lenta, mas implacável. Sem ter mais como extorquir os fazendeiros endividados e sob investigação por fraude graças às provas indiretas fornecidas por Sara e Elias, o coronel viu seu império de crueldade desmoronar. A justiça da comunidade, antes vendida, voltou a se manifestar contra ele. O coronel perdeu suas terras em um leilão forçado para pagar dívidas legais e foi obrigado a deixar a região humilhado e na miséria, a mesma condição que ele impôs a tantos, inclusive a Sara. Anos se passaram. Sara e Elias tiveram filhos e a fazenda, agora gerida com um senso de justiça social, prosperou, tornando-se um celeiro de esperança para toda a região. O antigo monstro se tornou o protetor do vale e a moça que trocou a honra por um prato de comida se tornou a matriarca respeitada, a verdadeira força moral por trás de um homem que a amou, a protegeu e a redimiu. Nova Vida era a prova de que, mesmo nas circunstâncias mais terríveis, o caráter e a lealdade prevalecem sobre a ganância e a crueldade. A história de Sara e Elias não é apenas um conto de superação e vingança profissional. Uma profunda reflexão filosófica sobre o preço da dignidade e a natureza da verdadeira força. Aprendemos que a miséria material não tem o poder de corromper a alma, a menos que permitamos, e que a riqueza, desacompanhada de moral e justiça, é apenas um castelo de areia fadado a desmoronar. O maior erro do coronel Argemiro não foi a ganância, mas subestimar a resiliência de uma mulher que, mesmo enfrentando a morte por inanição, manteve a chama de sua integridade acesa, transformando uma união forçada em uma parceria indestrutível. A verdadeira tragédia não estava na fome de Sara, mas na pobreza de espírito do coronel. Elias nos ensina que o sofrimento pode nos transformar em monstros, mas que a redenção é possível quando encontramos uma causa maior que a nossa dor individual. Ele se libertou de suas cicatrizes ao lutar pelas cicatrizes dos outros. Sara, por sua vez, demonstrou que a arma mais poderosa contra a opressão não é o punho, mas a coragem silenciosa, o intelecto estratégico e a lealdade inabalável a quem, mesmo imperfeito, lutava pelo bem. Pergunte a si mesmo, em seus momentos de maior desespero, você se agarra à honra ou se vende à conveniência? Quantas vezes a sua dor o transformou em um Elias, isolado e frio, quando na verdade você precisava de uma Sara para lembrá-lo da sua humanidade? Você tem a coragem de ser a voz que defende o injustiçado, mesmo quando a comunidade inteira o condena. E você está pronto para perdoar aquele que o salvou, mesmo que a salvação tenha vindo com o preço da humilhação. A vida sempre nos apresentará a escolha entre a decadência da alma e a dignidade do sacrifício. Escolha sempre a dignidade, pois é ela o único tesouro que a miséria e a morte jamais poderão roubar. Esta história ressoou em seu coração. Se você sentiu a força da redenção de Elias e a coragem de Sara, não guarde esta lição apenas para si. Deixe seu like como um voto de justiça, inscreva-se no canal para mais lições de vida e compartilhe este vídeo com 5 pessoas que estão precisando de esperança e de uma lição de moral. Que a sua vida seja um testemunho da força que a lealdade e a justiça podem criar. Até a próxima história.